Olá, meu nome é Saulo Ribeiro, estudante de Engenharia de Materiais da Unifesp, e hoje eu vou apresentar o case real de uma análise de falhas do implante ortopédico para fixação óssea, na 7ª Mostra de Análise de Falhas 2025. Vem comigo nessa? Essa é a estrutura do trabalho. A introdução, dados do equipamento, contextualização do caso, inspeções realizadas, análises, conclusões e sugestões de melhoria. Antes de apresentar o caso, primeiro precisamos entender o que é uma falha. Uma falha indica que um determinado componente parou de desempenhar sua função para a qual foi desenvolvido. Diante disso, a análise de falhas consiste na avaliação visual e por ensaios de componentes que já foram comprometidos e tem como objetivo determinar a causa raiz ou as causas raízes de uma falha. Uma falha não investigada adequadamente pode resultar em acidentes graves e até mesmo em fatalidades. O material analisado foi um aço inoxidável austenítico F138 que segue a norma ASTM F138 para implantes cirúrgicos. O componente analisado foi uma placa de autocompressão para implante ortopédico e seu tempo de uso completo quando aplicado em casos de fratura óssea é de 6 a 12 meses, que é geralmente o tempo médio de recuperação da fratura. Essa placa estava em uso por um paciente quando sofreu a falha. Assim, foi realizada a remoção da placa do paciente, que geralmente é aplicada nas regiões do antebraço, húmero ou clavícula. Após a remoção, a placa rompida foi esterilizada e armazenada, e foi doada para análise durante a disciplina. Com a placa em mãos, foram feitos diversos registros fotográficos. Após, foi selecionada a superfície de interesse da fratura a ser analisada para o corte. Em seguida, foi feita a limpeza em ultrassom por 8 minutos em acetona. Por fim, removeu-se a amostra, feita uma secagem e partiu-se para as análises no estereoscópio. Aqui, podemos enxergar os registros obtidos na inspeção visual rápida do implante metálico, evidenciando a região que foi escolhida para análise e também a região de corte selecionada. Pela análise no estereoscópio, foi possível observar algumas evidências logo de início. Primeiro, a diferença de coloração na mesma superfície de fratura em ambas as regiões. Além disso, foi evidenciado marcas de praia também nas duas regiões de superfície, com a propagação vinda da ponta de contato entre a placa e os parafusos de fixação, indicando um possível início de trinca. O lado esquerdo da superfície da fratura evidenciou também uma grande região com característica de corrosão, provavelmente propagada pelo ambiente corrosivo no meio corpóreo ou pela ação do meio externo após a remoção. Durante a análise, não foi realizada uma análise química para saber realmente a composição química do implante metálico. No entanto, para conhecimento, a norma ASTM F138 estabelece que a composição para aços inoxidáveis para implantes cirúrgicos seja semelhante à composição química do aço 316L. Nota-se, de acordo com a tabela, que o intervalo de porcentagem de cada elemento presente é quase a mesma. Isso deve-se às excelentes propriedades do material, como resistência à corrosão, boa usinabilidade e boa resistência mecânica. Por meio da análise de microscopia eletrônica de varredura, foi possível identificar uma evidência definitiva de mecanismos de falha por fadiga, as estrias. As estrias na superfície de fratura do implante metálico indicam o avanço da trinca em um único ciclo de carga. A fadiga em metais ocorre em 3 estágios: a nucleação de trinca na superfície do material, a propagação dessa trinca e a ruptura final do material em serviço. Esses estágios são observados nas imagens do estereoscópio apresentadas previamente. Além disso, o avanço da trinca ocorre perpendicular às estrias, mas ao seguir a convergência delas até a superfície em contato com o meio, não se obteve um bom resultado. Note-se que as extremidades em que as estrias estavam convergindo perpendicularmente estão com aspectos amassados. Isso pode ocorrer por alguns fatores, como a metodologia para a remoção dessa placa do paciente, impactos indiretos na amostra como quedas ou mau armazenamento e a junção das partes fraturadas, entre outros fatores. Por fim, de acordo com as análises, a causa da fratura da placa de autocompressão ocorreu muito provavelmente por corrosão-fadiga, com aceleração dos mecanismos pelos esforços cíclicos solicitados. Essa possível falha por corrosão-fadiga pode ser pelas possíveis variações de pH no meio corpóreo, que aumentaram a suscetibilidade à corrosão do material e deu início a trincas superficiais que se propagaram até a ruptura final. No entanto, também existem outras causas que não são descartáveis para esse caso, como por exemplo traumas de muita energia na região de fixação, doenças de base do paciente, torque excessivo dos parafusos de fixação, rejeição corporal ou até mesmo a composição química do material que não estava em conformidade, que é um caso mais difícil, mas não é impossível. Como sugestões de melhorias para prevenir falhas como essa da placa, ficam algumas propostas.
o uso de ensaios não destrutivos para identificar microtrincas superficiais antes do uso, incentivar o SUS, que compra 80% de implantes ortopédicos, a promover a adoção das normas na descrição técnica dos implantes em seus processos de licitação com maior rigor, melhoria da qualidade dos laboratórios responsáveis pelos implantes ortopédicos para a certificação da Anvisa nos implantes ser mais rigorosa quanto à composição química, propriedades mecânicas, químicas e físicas do material. Outras sugestões são considerar ligas de titânio como uma possível alternativa, aplicar tratamentos de superfície para melhorar a resistência ao desgaste e biocompatibilidade, aplicar tratamentos mecânicos para melhorar o acabamento superficial e reduzir as tensões superficiais, e também estudar com mais rigor o histórico clínico do paciente para evitar possíveis rejeições corporais. Essas são as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. E espero que tenham gostado da apresentação da 7ª amostra de análise de falhas desse caso real. Muito obrigado!